Apocalipse capítulo 4, versículo 8. E o tema que o pastor traz para a igreja nessa manhã é: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Esse é o tema que nós vamos dissertar para a igreja hoje. Todos acharam? Então diz assim o texto bíblico, o texto sagrado: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo fale coisas profundas para o nosso espírito nessa manhã. Oremos ao Senhor agora. Pastor, como instrumento da tua vontade, inspira-me, dá-me a capacidade, meu Senhor, para que eu possa explanar a tua palavra, porque se o Senhor não me der inspiração, se o Senhor não me capacitar, eu não poderei fazer nada. A minha suficiência, ela vem de ti, ela vem do teu Espírito, e que tudo que for falado aqui seja, meu Deus, para a tua honra, para a tua glória, e seja principalmente para a edificação do corpo de Cristo, a igreja. Eu te peço isto em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, Deus, Ele ainda me inquietou para que hoje pela manhã eu continuasse falando à igreja sobre esse tema da santidade de Deus. Você lembra que nós vimos aqui no culto de quarta-feira à noite que João, ele estava preso lá na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus, e quando ele está vivendo um momento extremamente difícil da sua vida, coisas que acontecem normalmente na vida do cristão, nós que somos de Deus, nós devemos estar preparados para enfrentar momentos extremamente difíceis na vida. E foi num desses momentos difíceis que de repente ele ouve a voz do Cristo ressuscitado, que o convida para que ele suba aos céus, porque Deus iria revelar para João as coisas que iriam acontecer no futuro. Então, João teve o privilégio supremo de entrar na sala do trono. Ele viu com os seus olhos a majestade e a santidade do trono de Deus. Tudo isso nós vimos aqui na quarta-feira. João descreveu para a igreja de uma forma maravilhosa a visão que ele teve lá dos céus. Só que o profeta Isaías também teve o privilégio de estar nesse mesmo lugar que João esteve, só que 800 anos antes de João. Nós vamos ver isto aqui na Bíblia, lá no livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1, porque o profeta Isaías, ele vai nos dar detalhes que vão nos ajudar a entender de uma forma mais profunda, sabe, a importância de você compreender a santidade de Deus. Nós vamos ver aqui coisas que têm aplicações diretas, objetivas para nossas vidas. Então, Isaías capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1. Então ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Olha só, deixa eu fazer uma pausa aqui. Ele diz: no ano da morte do rei Uzias. Nesta época que Isaías teve essa visão, o rei Uzias estava morto. Ele havia sido um excelente rei em Judá. Esse homem, ele reinou durante 52 anos,
ele reconstruiu o reino de Judá, ele conseguiu devolver a dignidade ao povo de Judá, o poderio militar, o poderio econômico ao reino. Mas apesar de tudo isso que ele fez, apesar do excelente reinado que ele desenvolveu, olha, esse homem aqui teve o final do seu reinado de uma maneira trágica. Ele teve um fim trágico, o fim do seu reinado foi trágico. E eu quero mostrar para você por quê, porque isso aqui é importante. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia. Vamos lá, em 2 de Crônicas, capítulo 26. 2 de Crônicas 26, versículo 16 em diante. Todos os irmãos acharam? Então acompanhe a leitura do texto bíblico. Olha o que é que diz aqui. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Veja só, o coração deste homem aqui se exaltou. Ele fez um reinado excelente, ele fez tudo de uma maneira maravilhosa, sabe? Todo o reino de Judá passou a gostar desse homem. Mas aí, quando ele se viu fortalecido, quando ele viu o seu reinado, sabe, tudo correndo bem, ele conseguindo os seus objetivos, o povo aplaudindo, então o coração se exaltou, ele ficou soberbo, ele se tornou orgulhoso, ele ficou prepotente, e aí se julgou no direito de fazer coisas que só competia aos sacerdotes fazerem. Ele não podia fazer isso que ele quis fazer aqui, adentrar no santuário, queimar incenso para Deus. Só os sacerdotes tinham permissão da parte de Deus, tinham autorização da parte de Deus, tinham sido comissionados por Deus para desempenhar isso aqui. Então, com essa atitude, ele afrontou a santidade de Deus. Olha, isto aqui é muito importante, meus irmãos, porque Deus coloca cada um dos seus filhos no seu devido lugar. Deus coloca uns para ser membro da igreja, outros ele coloca como diáconos. Deus pega outro e coloca para serem músicos, para cantarem no louvor da igreja, para serem professores da escolinha das crianças. Outros Deus coloca para serem pastores. Deus escolhe outro para se tornar líder de um ministério. Bom, Deus dá a cada um de nós uma função. É Deus que coloca cada um de nós no lugar que Ele queira que nós estejamos. Então, dentro desse exemplo aqui desse rei, nunca tente fazer aquilo que Deus não lhe deu autoridade para fazer, porque isso afronta a santidade de Deus. Veja que o rei Uzias, ele foi ferido pelo Senhor, ele ficou leproso, porque com essa atitude de querer fazer algo que não competia a ele fazer, ele afrontou a santidade de Deus. Está aqui, ó. Então, todo o reino de Judá estava profundamente sentido nesse momento aqui,
porque um grande rei havia morrido. Ele tinha sido um grande rei. Ele tinha feito tudo de uma forma esplendorosa. Então toda a nação de Judá estava vivendo dias de luto. E foi justamente nesse momento dramático aqui que o profeta Isaías teve essa visão. O rei de Judá estava morto, o trono estava vazio, mas Isaías viu um outro trono. Isaías viu um rei que jamais morre. Ele viu um rei que jamais perde a sua majestade. Ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E por isso, meus irmãos, presta atenção nisso aqui. Não importa quem são os homens que estão ocupando os tronos passageiros desse mundo. Todo trono, todo poder que há nesta terra são passageiros. Não importa quem sejam eles, porque há um trono onde impera a santidade. Há um trono, e esse trono é o trono do Deus vivo, é o trono do Deus Altíssimo, que governa todos os outros tronos. Diga graças a Deus por isso. Aqui, olha, no livro de Salmos, Salmo 11, venha com o pastor junto. Salmo 11, versículo 4. Olha o que diz aqui. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Veja, os olhos de Deus estão atentos. Deus controla tudo, Deus vê tudo. Deus sonda mentes e corações. Então a verdade é que os cristãos hoje têm uma visão extremamente debilitada de Deus. É isso que eu tenho visto, é isso que eu tenho acompanhado. Por quê? Porque o Deus que tem sido apresentado aí fora, meu irmão, é um Deus completamente despojado da sua soberania, é um Deus completamente despojado da sua santidade. Por isso que você vê lá fora as pessoas dizendo que tem intimidade com Deus. Olha, eu tenho muita intimidade com Deus, eu tenho muita intimidade com Deus, eu tenho muita intimidade com Deus. E em nome dessa suposta intimidade, as pessoas vão, sem se aperceberem, desprezando a santidade de Deus. Aí você diz, pastor, mas o filho de Deus, ele não tem que ter uma intimidade com Deus? Tem. Todo cristão tem que ter uma intimidade com Deus. O que é essa intimidade que nós temos com Deus? É você conhecer Deus de uma maneira profunda. Ter intimidade com Deus, sabe? É você conhecer Deus como Deus quer ser conhecido. É você conhecer a palavra de Deus. É você conhecer os mistérios revelados de Deus. E você quer ter intimidade com Deus. Olha, fulano tem muita intimidade com Deus. É nesse sentido. Agora, o que não pode, irmãos amados, é a pessoa confundir essa intimidade com outra coisa, que é o que muitos têm feito. Eu tenho visto, e eu creio que você também, pessoas tratando Deus como o cara lá de cima. Já ouviu gente dizer assim? Oh, porque o cara lá de cima é tremendo. Outros dizendo assim, olha, eu sou amigo do homem. Amigo do homem? O cara lá de cima? Isso são expressões que se usem quando se refere a Deus? Não pode. Por que não pode, pastor? Abra em Hebreus, por favor. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para a igreja. Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29. Olha só. Ele diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Olha, irmãos, nós fomos chamados para servir a Deus com reverência, diga com reverência, e santo temor. Então, por favor, nunca esqueça que o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, é o Deus soberano, é o Deus santo.
Você tem que servir a Deus, eu tenho que servir a Deus, nós temos que servir a Deus com reverência e santo temor. Aí as pessoas confundem e elas acham que a intimidade que nós devemos ter com Deus significa que nós podemos respeitar Deus, que nós podemos tratar Deus com libertinagem. Olha, irmãos, você não vê na Bíblia Sagrada, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, nenhum personagem bíblico chamando Deus de cara. Ou você vê isso aqui, ou chamando Jesus de meu Jesusinho. Meu Jesusinho? Que intimidade é essa, rapaz? Não, o Senhor Jesus Cristo. Você não vê aqui na Bíblia nenhum personagem bíblico com essas intimidades. Porque, irmãos amados, o Deus Santo, o Deus da Bíblia, Ele não aceita de maneira nenhuma ser desrespeitado. Ele não aceita nenhuma libertinagem. Ele não aceita que você venha tratá-lo de uma maneira desrespeitosa, com uma desculpa de uma suposta intimidade. Oh, por que você fala assim com Deus? O cara lá disse, não, porque eu tenho intimidade com Deus. Ah, que história é essa aí, rapaz? Aqui em Provérbios, deixa eu mostrar. Vamos lá no livro de Provérbios, por favor. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Provérbios 9, versículo 10. Posso ler? Então diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Então aqui não está dizendo que a intimidade com o Senhor é o princípio da sabedoria. Aqui não está dizendo isso. Aqui está dizendo que o temor do Senhor, olha que coisa, né? É o princípio da sabedoria. Então nós não podemos ter outra atitude para com Deus, a não ser uma atitude de total reverência, uma atitude de total respeito, viu? E é isto que Deus está falando conosco. Aí está a importância de, nesses dois cultos, Deus ter me inquietado a trazer à igreja uma visão, sabe, dessa santidade de Deus, para que nós compreendamos isso em relação à nossa vida prática. Deixa eu voltar aqui em Isaías 6, vamos voltar no texto básico. Isaías capítulo 6, vamos ler o versículo 2. Ele viu o Senhor, né, assentado sobre um alto sublime trono, e ele diz no versículo 2: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. O que eu acho interessante é que o profeta percebeu, na visão que Deus lhe permitiu, que os serafins tinham os 3 pares de asas, tinham 6 asas. E tem um detalhe que chamou mais ainda a atenção do profeta Isaías nessa visão. Qual foi o detalhe? Olha aqui. Somente 2 asas eram usadas para voar. As outras 4 asas, 2 eles usavam para cobrir o rosto e 2 eles usavam para cobrir os pés. O que isso aqui mostra? Isso aqui mostra a reverência que esses serafins têm diante do Deus Santo. Você vê, aqui estão seres, irmãos, que jamais experimentaram o pecado, anjos totalmente puros, anjos que estão diante do trono da santidade de Deus, anjos que servem a Deus dia e noite, que têm uma intimidade profunda com Deus, mas mesmo assim, eles não se atrevem a olhar para Deus. Isso não é uma coisa impressionante? Cobrir o rosto, não conseguiu olhar para o Deus Santo, não conseguiu levantar os olhos para aquele que vive e reina. Então, eu quero que você veja que esses serafins aqui são um exemplo maravilhoso de intimidade com Deus. Eles estão mais próximos de Deus do que qualquer cristão nesta terra está. Mas veja que a intimidade que os serafins tinham com Deus não os tornou irreverentes. Por mais íntimo que eles sejam de Deus, eles não foram irreverentes, porque a intimidade com Deus, irmãos, tem sempre que estar acompanhada de respeito, de temor e de reverência. Se você tem intimidade com Deus, essa tua intimidade com Deus tem que estar acompanhada de respeito, de temor e de reverência.
Você vê, aqui nesta visão, ele não vê diante de Deus, diante da santidade de Deus, serafins marchando. Ele não vê os serafins com histerismo. Ele não vê os serafins gritando palavras desconexas. Ele não vê os serafins rolando no chão, sabe, se estribuchando, babando. Não, aqui você vê atitude de reverência e de temor. Mas o que nós temos visto em muitos lugares aí fora? E quando Deus me inquietou a falar sobre esse tema, é uma coisa impressionante. Eu já tenho essa experiência. Sempre que Deus me inquieta, Deus faz alguma coisa acontecer para confirmar que é aquilo mesmo que eu falo. Quando o Espírito de Deus me inquietou a trazer esse assunto à igreja, olha, começou a chover no meu e-mail, no meu Orkut, gente mandando coisas que fez com que eu tivesse acesso a outras coisas e que eu visse coisas que acontecem aí no movimento pentecostal e que eu nunca tinha visto. E está tudo gravado lá. Olha, gente estribuchando, gente dizendo que tem a unção do riso. De repente você vê um templo com 1000 pessoas e o pastor dizer: ó, irmãos, essa igreja tem a unção do riso, e a unção do riso vai se manifestar agora, e todo mundo começar a bolar de rir no chão. Gente se levantando e sair dançando igual aquelas mulheres na macumba. E cadê a reverência a Deus? Gente marchando, gente gritando, sabe? As coisas mais absurdas, gente falando verdadeiras barbaridades. Nós ouvimos essa semana um indivíduo chamado pastor, usando o título de pastor, dando um testemunho e dizendo: ó, Deus fez eu ter uma experiência grandiosa, Deus fez eu ter uma experiência notável. A experiência que eu tive é que eu morava numa casa pequenininha e Deus fez eu morar numa casa grande. E essa casa, que era uma mansão, tinha uma garagem, e quando eu entrei na casa, na garagem, Deus fez vir na minha direção uma porção de galinhas e um galo na frente. E Deus disse assim: você duvida que eu fale coisas profundas, né? Você não acredita em tudo que eu falo. Pois agora você vai acreditar. E ele diz: Deus batizou as galinhas com o Espírito Santo. E fez as galinhas. Está todo mundo rindo. Fez as galinhas começarem a falar em línguas estranhas. E pasmem, esse o galo que vinha na frente interpretava para mim. Gente, dizer que Deus batizou galinha com o Espírito Santo, galo tendo o dom de interpretar línguas, isso está estabelecido aí no pentecostalismo. Isso é um absurdo, isso é uma barbaridade. Bom, vamos voltar aqui em Isaías. Vamos no versículo 3. Versículo 3 do profeta Isaías. Ele diz: e clamavam uns aos outros, um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Então aqui agora o profeta Isaías, ele descreve a visão do clamor dos serafins. Ele ouviu esses serafins aqui clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E agora eu quero fazer um parêntese para explicar uma coisa. Eu comecei a falar isso quarta-feira à noite aqui. Olha, meus irmãos, a língua hebraica, ela é cheia de particularidades interessantíssimas. Porque você sabe, todos nós sabemos, que em todas as línguas da terra, em todos os idiomas, existem diversas maneiras de se enfatizar alguma coisa naquele idioma. Por exemplo, no nosso idioma, na língua portuguesa, uma das formas de nós darmos ênfase a alguma coisa é usar uma palavra no aumentativo. Vou explicar. Por exemplo, se nós queremos dizer que uma coisa é extremamente pura, o que é que nós dizemos? Ela é puríssima. Se nós queremos dizer que uma coisa é extremamente santa,
nós dizemos ela é santíssima. Se nós queremos dizer que uma pessoa é extremamente honesta, nós dizemos, olha, aquele homem ele é honestíssimo. Pois bem, na língua hebraica, isso é demonstrado pela repetição da mesma palavra. Por isso que eles falam santo, santo, santo é o Senhor Deus. Sabe? É a forma deles darem ênfase à santidade de Deus. E aqui mais uma vez eu quero chamar a atenção para a importância desta santidade de Deus. Porque você vê que aqui na Bíblia Sagrada diz que Deus é amor. Diz. Onde é que está escrito que Deus é amor? Vamos ver aqui. Deixa eu mostrar. Em 1 de João. 1 de João capítulo 4, versículo 8. Diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Diga, Deus é amor, né? Mas aqui não diz assim, Deus é amor, amor, amor. Aqui não diz Deus é amor. Olha, aqui mesmo, no capítulo 1, dessa primeira epístola de João, no versículo 5, diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Mas aqui não diz que Deus é luz, 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 não diz. Então é impressionante a atenção que a Bíblia dá à santidade de Deus. Ela dá ênfase, ela reforça, ela quer mostrar a importância da santidade divina, né? Veja, por favor, o que o salmista diz no Salmo 145, Salmo 145. Salmo 145. Contrário, irmãos? Versículo 13. Salmo 145, versículo 13. Ele diz assim: o teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Olha, Deus é santo no seu amor, Deus é santo na sua misericórdia, Deus é santo na sua graça, Deus é santo na sua ira. É isto que o salmista está dizendo. Ele está dizendo, Deus é santo em todas as suas obras. Em todas, absolutamente em todas. Veja também, vamos voltar lá em 1 de Pedro, no capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Acompanhe, por favor. Agora o Espírito Santo fala através de Pedro e diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, quem é de Deus, quem é eleito de Deus, uma vez chamado por Deus, tem que ter um procedimento santo. Santo no falar, santo no vestir. Não é aquela coisa de fanatismo de roupa. Não é isso. Não é aquela coisa de dizer que a mulher não pode usar calça comprida, que tem que usar a saia arrastando no chão, cobrindo o último dedinho do pé. Não, não é isso. É fanatismo religioso. Você pode usar a roupa que você quiser. Agora, use-a com bom senso, com santidade, viu? Você pode usar uma calça comprida? Pode. Agora, use-a com santidade. Você não vai usar uma calça comprida, colada no corpo, mostrando as marcas do teu corpo, as tuas curvas, mostrando a marca das tuas roupas íntimas, como a maioria das mulheres usam lá fora. A carne fica brigando com o tecido, né? Rasgo, não rasgo, e o tecido não rasga, e a carne eu rasgo. Olha, é uma briga desgraçada. Não é assim? Então você não pode usar dessa maneira. Santo no teu namoro. Uma moça e um rapaz de Deus tem que ter um namoro santo. O que nós vemos hoje aí no mundo, irmãos? O rapaz conhece a moça de manhã, de tarde já está no motel. É um absurdo. Ou não é isso que está acontecendo?
Hoje uma moça, quando está no seu círculo de amizade, no colégio, na faculdade, onde for, quando ela diz que é virgem, olha, a maioria das coleguinhas riem dela. Mas não é possível. Você com 12 anos virgem? Acho um absurdo. Então já dá para você perceber o que é que acontece hoje, né? Mas um rapaz de Deus, uma moça de Deus, tem que ter um namoro santo. Você tem que ser santo nos teus negócios. Você é um comerciante, você é um empresário. Você tem que ser honesto. Você não pode passar a perna nas pessoas. Não pode emitir nota fiscal falsa. Não pode agir com desonestidade. Essa semana, já que eu falei aqui em negócio, eu fui comprar uma antena para colocar aqui no apartamento da igreja. E aí peguei o jornal, os classificados, fiquei olhando. Tinham 3 anúncios de empresas que vendem antena. Aí eu fui ligar para fazer a cotação de preço. O último falou comigo e disse, olha, conversamos, né? E ele foi dizendo um preço, ele disse, mas eu posso baixar mais um pouco, eu posso fazer um preço melhor para o senhor, e não sei o quê, aquela coisa de comércio, né? Aí ele disse, para onde é? Onde é que vai ser instalado? Eu digo, aqui na Princesa Isabel, é uma igreja. Ah, é uma igreja? Ó, eu sou crente também. Eu sou da Adonai, eu sou da Adonep, eu sou não sei de quem, não sei de quem. Ah, é mesmo? Oh, pastor, então já está feito o negócio. Com o senhor faço qualquer negócio. Fica tranquilo, estou indo para aí. E veio. Eu digo, poxa, um senhor deve ter uns 70 anos de idade. Aí chegou aqui, tratou tudo comigo direitinho. Eu disse, olha, pastor, eu vou fazer por tanto. O senhor me dá R$200 hoje. O saldo o senhor me dá daqui a 30 dias. Amanhã à tarde, 1h da tarde, eu vou estar aqui. Vou trazer o rapaz que instala, trago todo o material. Quando ele instalar, que estiver funcionando, o senhor me dá o sinal. R$200. Eu digo, perfeitamente. Deixou tudo escrito e foi embora. Isso era para no outro dia, 1h da tarde. No outro dia, 9h30 da manhã, eu estava fazendo programa de rádio, ele entrou no gabinete. Aí eu estava fazendo rádio, ele sentou e ficou ouvindo. O irmão João estava presente. E aí, acabou a rádio, ele disse, puxa, quem ouve uma palavra dessa e não se toca, né? Eu estou aqui impactado. Olha, eu estou aqui, eu estou transpirando com essa palavra. E não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu pensando cá comigo, o que esse homem veio fazer aqui de manhã? Aí ele disse, pastor, eu estava passando aqui por acaso. E aí eu digo, sabe de uma coisa, eu vou logo dar o recibo ao pastor. Aí me deu o recibo. E eu fiquei constrangido dele me dar um recibo e eu não dar o dinheiro. Deixar para dar, aí dei. Ah, tá bom, então pegue logo o dinheiro. 1h estamos aí. 2h30 da tarde chegou um motoqueiro e entregou uma antena aí. Um saco com as coisas dentro da antena. Um motoqueiro, mototáxi. Digo, ué. Aí ligo para ele, ô, seu fulano, seu Zé Carlos. O senhor não disse que vinha como... Não, o montador já está indo para aí. Mas o senhor não disse que vinha, que tudo que o senhor faz, o senhor acompanha, o senhor fica junto, o senhor só sai quando está tudo montado. Não, mas eu vou chegar. Eu digo... O rapaz que montava a antena chegou aqui 5h da tarde. Disse, não, pastor, eu vim só olhar onde é que vai montar, porque hoje não tinha a mínima condição de eu fazer isso. Eu vim só olhar. Aí, cadê o material? Olhou ali, olha, mas não está tudo aqui não, está faltando isso, está faltando aquilo outro. Eu liguei, reclamei, mas meu irmão, não se preocupe não, pastor, amanhã de manhã está tudo certo. O cara veio no outro dia de manhã, não conseguiu montar. Resumindo, passou-se a semana toda e até hoje eu não consegui que esse homem montasse a antena. Não, pastor, é porque eu esqueci que eu não tinha uma peça tal. Aí eu mandei buscar em Recife, eu depositei o dinheiro e estou esperando mandar. Você está compreendendo? E disse para mim que é evangélico. Disse para mim que é crente. Deve ser crente mesmo. Hoje o que você mais encontra é crente. O difícil hoje é você encontrar cristão. Isso é que é a grande dificuldade de hoje. Viu? Essa é que é a grande dificuldade. E está aí, ó. Estou uma semana lutando atrás desse homem. Eu já ameacei botar na polícia, já fiz pressão de tudo quanto é jeito. E o sujeito é descarado, viu?
Um homem de mais de 70 anos, pastor, mas um homem já idoso, de cabelos brancos. Mas os canalha também envelhecem. Os filhos do diabo também envelhecem, também ficam de cabelo branco. Viu? Então você tem que ser santo, você tem que ser santo na tua maneira de cultuar a Deus. Não se pode cultuar a Deus de qualquer forma. O culto a Deus, irmãos, é um culto racional, não é um culto, pessoas bolando no chão, gente gritando, gente levantando e parecendo aquelas mulheres na macumba recebendo santo. Não é assim que se cultua a Deus. Tem que ter santidade, tem que ter reverência. Não é para na hora do culto ficar conversando com o irmão do lado. Você viu ontem a novela? Você viu ontem o futebol? Tu viu o gol? Tu viu o gol? Tem gente que ainda bota a mão assim na frente para falar com o outro, né? Tu viu o gol? Tu viu na hora do culto. Não é para na hora do culto se levantar e beber. Tem gente que levanta, parece que está no cinema. Na hora da pregação, levanta, vai lá atrás beber água. Tranquilidade do mundo. Falta de respeito, falta de reverência a Deus, quando a palavra diz que nós devemos ser santos em todo o nosso procedimento. Amém? Agora volte lá a Isaías. Vamos lá. Isaías capítulo 6, versículo 4. Você vai ver o profeta dizendo aqui, que após esse clamor dos serafins, houve uma grande comoção. Ele diz no versículo 4: as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. É uma coisa interessante, é que tremor e fumaça, sabe, parecem ser elementos muito comuns na presença de Deus. É uma coisa interessante, porque quando Deus se manifestou a Israel, lá no Sinai, foi a mesma coisa. Você quer ver? Abra aí no segundo livro da Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 19. Você vai ver que foi exatamente a mesma coisa. Êxodo capítulo 19, versículo 18. Olha o que diz aqui. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Então, fogo, fumaça, tremor, isso aqui indica a majestade, a santidade, o poder de Deus. Então, a cena que o profeta Isaías descreve aqui é de fato uma cena estarrecedora. Você imagine o profeta ali parado diante daquele quadro, e quando os serafins começavam a clamar, aí todo lugar começou a tremer, fogo, fumaça. Você vê que o impacto, meus irmãos, da presença desse Deus Santo foi uma coisa tão grande, foi uma coisa tão impactante, foi uma coisa tão tremenda, que na mesma hora o profeta Isaías sentiu toda a sua pecaminosidade. Ele se sentiu pecador, ele se sentiu indigno de estar ali naquele momento, estar ali naquele lugar. Se sentiu indigno de estar na presença do Deus Santíssimo. As paredes tremem, o local é encoberto pela fumaça, e o profeta sente que vai morrer. Ele começa a sentir que vai morrer. Veja que o clamor dele reflete isso. Volta aqui. Você vai ver que o clamor desse homem reflete. Isaías capítulo 6, versículo 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Na verdade ele estava dizendo: ai de mim, eu vou morrer. Ele se sentiu como alguém que havia profanado a santidade de Deus. Por isso que ele disse: ai de mim, eu vou morrer. Ele tinha acabado de ver os serafins, e para o espanto do profeta, esses seres santos, que nunca haviam pecado, que tinham uma intimidade profunda com Deus, não olhavam para Deus, e ele que era pecador havia olhado. Ele disse: vou morrer, estou perdido, me acabei. E nesse momento cruciante, em que o profeta sentiu que ia morrer, acontece algo tremendo. O que aconteceu, pastor? Leia o versículo 6 e 7. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz.
Tenaz é aquele ferro comprido que usa para tirar a brasa do braseiro, né? Porque senão você se queima todo. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Tudo isso aqui simbolizava o sacrifício que Jesus faria lá na frente na cruz para perdoar todos os nossos pecados, e que se manifesta na vida de todo eleito de Deus quando o Espírito Santo de Deus toca na sua vida. Jesus é essa brasa viva. Na cruz do Calvário, com um único sacrifício, ele nos aperfeiçoou para sempre. Mas quando é que isto se manifesta de uma forma visível na vida de um eleito de Deus? Quando o Espírito Santo toca nele, quando ele é chamado por Deus, quando ele ouve a palavra da verdade e ele é selado, batizado, ungido com o Santo Espírito da promessa. Olha, irmãos, é esse toque santificador de Deus que dá condições ao homem de estar na presença de Deus. Sem esse toque santificador de Deus, nenhum de nós poderia estar na presença de Deus. Nenhum de nós seria digno de ouvir a voz de Deus, de adorar a Deus, de servir a Deus. Aqui no versículo 8 e 9. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Você vê, observe, irmãos, que diante do toque santificador de Deus, quando Isaías foi regenerado, quando Isaías viu o seu pecado ser retirado, ele não ficou marchando dentro do templo, ele não ficou pulando, ele não ficou fazendo nenhuma dessas aberrações que nós vemos hoje se fazer em muitos lugares chamados igreja. Eu fui batizado com o Espírito Santo, sai pulando, igual canguru. Que é isso? Batizado com o Espírito Santo. Sai bolando no chão, que é isso? Batizado com o Espírito Santo. Sai marchando, sai gritando, sai esperneando, e dizem que é o Espírito Santo. Não, ele não fez nada disso. O que aconteceu aqui é que de imediato ele se sentiu aceito por Deus. Quando o Espírito Santo chega na nossa vida, nós nos sentimos aceitos por Deus, e ele começou a sentir um desejo muito grande de servir a Deus. Ele disse: Senhor, eu quero te servir, eis-me aqui, estou à tua disposição, meu irmão amado, minha irmã em Cristo. Quando o Espírito Santo de Deus toca nos nossos corações, quando ele nos santifica, não é para nós ficarmos de braço cruzado. Quando Deus faz acontecer na minha vida, na tua vida, o milagre do novo nascimento, Deus quer que nós façamos alguma coisa em prol do seu reino. Não é ficar de braço cruzado, não é para sair pulando corda dentro da igreja, plantando bananeira, fazendo essas bobagens que se vê fazer aí. Você vê que a primeira reação do profeta ao se sentir tocado por Deus foi dizer o quê? Eis-me aqui. Ele logo se colocou à disposição de Deus. E eu pergunto para você nessa manhã: Deus já tocou em você? Você já sentiu esse toque santificador de Deus, que muda a vida do homem para sempre, que opera um milagre do novo nascimento, que faz você se sentir perdoado, que faz você se sentir com uma vida santificada, que faz você sentir um temor reverencial muito grande? Você já se sentiu tocado por Deus? Pastor, já me senti. Ok, então eu passo outra pergunta. Você já se colocou à disposição de Deus? Você já disse: Senhor, eis-me aqui, usa-me, estou pronto. O que eu posso fazer em prol do teu reino? O que eu posso fazer em prol da tua obra? O que você tem feito em prol do reino de Deus? Porque não basta só vir ao culto, cantar 2, 3 hinos, dar um dízimo e dar uma oferta. Não basta.
Você vê aqui mesmo no nosso ministério, nós precisamos de irmãs voluntárias para ajudar na escolinha das crianças, que possam dedicar um tempinho para que a gente faça revezamento, para que não fique só uma pessoa lá e não possa assistir os cultos. Cadê as irmãs da igreja? Será que nós não temos aqui ninguém que possa se oferecer voluntariamente para isso? Nós precisamos de músico para o louvor. Ontem eu falava com Érigles, eu digo, Érigles, a nossa igreja de Natal, que é uma igreja pequena, olha, o nosso grupo de louvor dá 4 vezes o daqui de Fortaleza. Eles, pastor, é impressionante, não é? A dificuldade que nós temos aqui das pessoas se apresentarem voluntariamente para tocar, para cantar, para fazer alguma coisa no louvor. Veja aí o irmão Júnior, está fazendo toda a reforma do telhado da igreja. Ele tem uma metalúrgica, né? Uma pequena metalúrgica. Ninguém pediu. Quando ele viu a precariedade, viu quando chove que pinga, molha e a água escorre por tudo quanto é lado, parece uma lagoa, ele se ofereceu, disse, olha, eu vou ajeitar isso aí. Eu vou ajeitar isso aí. Só quero que a igreja compre o material. Deixa a mão de obra comigo. Olha, isso é um trabalho que você não imagina. Eu estou acompanhando. Eis-me aqui, eis-me aqui. O que você tem feito? Em que você tem se engajado? Qual tem sido a tua participação nesta obra de Deus? O que você tem feito em prol do reino? Você tem se limitado a vir aqui, sentar no banco, ouvir a palavra, cantar um hino e dizer amém e vou embora? Não basta só isso, meu irmão. Deus quer muito mais de cada um de nós. Deus quer muito mais. Eu não me limito apenas a pregar. Eu prego, eu dou aula, eu saio para ir pagar conta em banco. Precisa comprar material, eu vou comprar material. Olha, o que eu puder fazer, eu faço. Eu não digo não, senhor, minha função é pregar. Tem gente que diz, não, a minha função é ouvir o culto e dizer amém e ir embora. Dar meu dízimo, minha oferta e tchau e bênção. Já fiz o que é necessário. Não, senhor. Deus quer muito mais. Amém? Daí a importância de nós entendermos profundamente esta coisa da santidade de Deus, irmãos. Porque isso tem que estar presente em todos os aspectos da tua vida. Em todos os aspectos. Não, eu sirvo a um Deus santo. Eu tenho que ter uma vida santa. Sede santos como eu sou santo. Não, eu tenho que ser santo. Eu tenho que ter um procedimento santo. Eu vou à praia com a família. Ok, nada demais. Lá na praia, você tem que ter um procedimento de santidade. Um homem de Deus não vai à praia usando aquelas sungas imorais, indecentes, que os cabras usam aí fora, não respeitam ninguém. O homem de Deus usa um short composto, né? Não é aquela coisa também exagerada, cafona. Não, mas uma coisa composta. Uma mulher de Deus, né? Ela não vai à praia usando um fio dental. Ela diz, não, eu sou uma mulher santa, que é isso? Eu não vou me expor, eu não sou objeto do desejo. Eu não sou uma mercadoria para ser exposta para ver quem quer comprar, quem quer desfrutar. Ela vai com dignidade, viu? Então, eu quero terminar a mensagem de Deus para nós esta manhã, dizendo para os irmãos que nós, todos nós sem exceção, precisamos, amados, pautar as nossas vidas de acordo com esta santidade de Deus. Todos nós. Paute a tua vida de acordo com essa santidade de Deus. O teu casamento, a maneira que você trata a tua mulher, a maneira que você, mulher, trata o teu marido, a maneira que você, filho, se dirige aos teus pais. Você é cristão? Sou, pastor. Então, haja com teus pais com santidade. Viu? Não é com libertinagem. Olha que coisa horrível. Olha, eu detesto o que eu vejo nos dias de hoje. Os filhos não têm respeito aos pais. Como é que é aí, coroa? Quem? Você está falando com quem? Ô, coroa, qual é, coroa? Que falta de respeito. E tem pai que deixa. Tem pai que aceita.
Não, querido. Trata o teu pai com respeito. Papai, posso falar com o senhor? Como as coisas mudaram, não é, gente? Que coisa impressionante. Já não se tem mais limites. Então devemos pautar todas as nossas atitudes, irmãos, de acordo com esta santidade de Deus. O teu relacionamento com os irmãos da igreja, você tem que se relacionar com respeito, com santidade. Igreja não é lugar para fazer fofoca. Tudo bem, irmã? Faz tempo que não se vê. Chega aqui. Aí você pensa que a pessoa vai falar um assunto bom, um assunto espiritual. A irmã tem observado a irmã fulana ali? Não, nem te conto. Gente, cadê a santidade? Críticas ao pastor, né? As pessoas se arvoram no direito de fazerem críticas, às vezes extremamente severa, esquecendo-se que o pastor é uma autoridade constituída por Deus. Deus diz: quem se levanta contra a autoridade que eu constituí, está se levantando contra mim. E quantas vezes a gente vê isso, né? Aí fora então é uma festa. Então, nós precisamos repudiar, a palavra certa é essa, repudiar toda atitude interesseira. Nós não viemos à igreja, você não vem à igreja com interesse de receber de Deus alguma coisa. O que move hoje a maioria das pessoas que se dirige às igrejas é o interesse de receber de Deus alguma coisa. Elas não estão interessadas em conhecer Deus, elas não estão interessadas em conhecer a palavra, elas estão interessadas em que Deus dê dinheiro, que Deus dê carro, que Deus dê casa, que Deus cure a doença, que Deus faça aquilo que elas desejam dentro dos seus corações. Repudie, irmão, toda e qualquer atitude interesseira. Quando eu venho à igreja, eu não venho pensando o que é que Deus tem para me dar. Eu venho pensando o que é que eu tenho para dar a Deus. O que é que eu tenho para oferecer a Deus. Repudie todo egoísmo. Repudie toda atitude de descaso, de desprezo, de indiferença. Como você vê as pessoas serem indiferentes hoje? Há uma indiferença pelas coisas de Deus. Não existe mais, que dificuldade é aquele espírito que a Bíblia diz que nós somos a família de Deus. Como é que uma família tem que ser? Unida? Tem convivência? Eu tenho que conviver com minha mulher, com meus filhos, né? Eu tenho que dialogar, eu tenho que ter tempo para um lazer junto com eles. Eu tenho que ter tempo para tudo. Aliás, a Bíblia diz: há tempo para tudo. Você quer ver uma coisa? Irmã Isa, não precisa se assustar, irmã. A irmã olhou assim para mim: ai Jesus, calma. Como é o nome dessa irmã aí? Não pergunta a ela não. Não sabe não, irmã. Irmão de camisa branca. Qual é o nome desse irmão de camisa branca aqui, que está depois da tua mãe aí? Não sabe não? Churururu. Sebastião botou a mão no óculos, é você mesmo. Irmão Sebastião, qual é o nome daquela irmã ali de blusa branca aqui, a primeira aqui do banco aqui? Aqui na tua direção. Sabe não também? Por que as pessoas não sabem? Por que eu sei assim? Irmão Zé Maria, irmã Valdízia, Jefferson, Shirley, irmão Valdir, irmão Daniel, irmão Océlio, irmão da Costa, esposa. Por que eu posso dizer assim? Henrique, irmão Henrique. Por que alguns eu sei o nome? Porque eu criei situações de convivência com eles.
Eu comecei a conviver, não tem que conviver, não é só na hora do culto não. Aí você convive e você começa a ter intimidade com a pessoa. Você está compreendendo? Agora, não é conviver para fofocar. Ah, então vou conviver, pastor, a partir de hoje vou me esforçar para conviver, viu, pastor? Vou chegar 1 hora antes no culto, viu, irmã? Aí chega aqui na igreja e vai ficar fofocando, falando da vida de um, falando da vida de outro e dizendo, não. Não é isso. Então tem que haver convivência. Que aí você forma um espírito de família de Deus. Onde todos se conhecem. Onde todos se amam. Se um sofre, todos sofrem. Se um está caído, todos correm para estender a mão e levantar. Não é assim nas famílias? Ou não é? Como é que nas igrejas acontece normalmente? Se um cai, corre todo mundo para acabar de matar. Caiu quem mandou, desgraçado, bem feito. Agora a gente acaba com você de vez. Tudo isto é falta de uma compreensão do que significa o Deus Santo, a santidade de Deus. Amém? E quem tem ouvidos, ouça o que o Santo de Israel falou à igreja nesta manhã, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Deus Todo-Poderoso.